Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhes ainda a alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão o meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não lestes na Escritura, a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante, e isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão. E por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Os pais se encontram nesta liturgia que acabamos de escutar, compreendendo que a palavra pai traz em si a ambiguidade, a ternura, a proteção, tanto quanto para alguns a ausência e a proibição. No entanto, esta expressão, pai, abá, no hebraico, pater, no grego, vai acompanhando todas as Sagradas Escrituras. Deus vai se revelando aos poucos como aquele que é pai. Nos vai lembrar o Salmo 68, que ele é pai dos órfãos e das viúvas protetor. E antes de tudo, é pai do seu primogênito, Israel, a quem ele retira das garras do faraó durante a perseguição no Egito. E é particularmente em Jesus Cristo que nós tomamos consciência do alcance da paternidade de Deus. Ainda ontem, nos recordemos, solenidade da Santíssima Trindade, meditávamos um dos trechos mais belos do Evangelho de João, em que João nos faz entender, por sua teologia e antes de tudo pela sua vivência, já que ele diz ter visto, ouvido, tocado da palavra da vida, que desde toda a eternidade está no seio e no útero do Pai e que gerada na eternidade passa a nós, assumindo nossa carne. João nos fez ontem notar, tanto Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E hoje nós vemos que o amor que Deus estende sobre nós, porque Ele é Rab Rahum, Ele é rico em misericórdia, o amor de Deus nunca se cansa. Não tendo outra coisa que dar, Ele deu a si mesmo. Santa Teresinha vai lembrar, amar é tudo dar e depois dar-se a si mesmo. Nós vemos neste Evangelho que acabamos de escutar que o amor deste Pai em direção a nós traz as tensões dos nossos amores. Nós às vezes amamos por dois e sofremos sozinhos. E compreendemos como pai, como mãe, como padre, como esposa e como esposo, que mora no amor a solidão, a incompreensão. Aquele que nós amamos, aquela que é o objeto do nosso amor, tem o direito de ser como lhe convém e inclusive ser ingrato. Porque o amor é um investimento e, antes de tudo, uma aposta. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, deu
deu no desejo de que, escutando a palavra deste Filho, os homens se convertessem e se abrissem ao seu amor. Na primeira leitura que nós acabamos de escutar, há um outro pai, Tobit, cujo filho é Tobias. Estamos diante de um texto que pertence à tradição histórica dos escritos judaicos. Tradição essa, inclusive, que não é aceita pelos nossos irmãos protestantes, já que se trata de um livro que não foi escrito em hebraico, um livro escrito também num momento de exílio, o que faz os nossos irmãos protestantes terem suspeitas sobre a sua canonicidade. Nós, católicos, seguindo o testemunho mais antigo dos apóstolos, porque este livro de Tobias se encontrava na Septuaginta, que é a tradução que os apóstolos utilizavam para referir-se ao Antigo Testamento. Quando nós vamos aos Atos dos Apóstolos, ao Evangelho de Marcos e a tantos outros, nós vemos o tempo todo citações do Antigo Testamento. Quando nós vamos à etimologia dessas citações, à sua origem, percebemos que elas se referem a uma tradução chamada 70, que era usada pelos apóstolos, portanto, desde o início, e nela se encontrava o livro de Tobias, que é um livro muito particular, já que o seu esforço é o de fazer perceber que o amor de Deus não falha e não se cansa, porque no Evangelho nós vemos Deus nos ama em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a última palavra enlouquecida de Deus em direção a nós. Não há outra coisa que nos vai ser revelada além de Jesus Cristo. Que sinal pode haver de mais eloquente do que a cruz? No entanto, vamos percebendo que assim como nos nossos tempos, e é isto a respeito do qual fala o livro de Tobias, os homens nem sempre estão abertos para acolher a palavra da verdade. Tobias, então, em sua vida, e antes dele seu pai, Tobit, estão ajudando a perceber a atualidade do amor de Deus. Num tempo de dificuldades como nós experimentamos, ao invés de viver as reclamações e as murmurações, tentando se recordar daquilo que deu certo no passado, há um grande esforço deste pai e deste filho de traduzir na própria vida, na própria carne, quando não no seu sofrimento, o como vale a pena ser fiel a Deus até o fim, o quanto vale a pena perseverar no amor. É por isso que, ecoando a primeira leitura, nós escutamos o Salmo 111, que diz: feliz aquele que respeita o Senhor e que ama com carinho os seus preceitos. A sua descendência será forte. Feliz o homem que é caridoso, que é prestativo, que resolve os seus negócios com justiça, porque o homem reto jamais vacilará. Como gosto de recordar, há uma sabedoria profunda nos escritos orientais de tradição budista, nas suas suturas, que diz que sábio é aquele que é capaz de andar reto, mesmo numa estrada tortuosa. Nossa vida é uma estrada tortuosa. As decepções dos nossos relacionamentos são estradas tortuosas. Nossas ansiedades são estradas tortuosas. A incompreensão daqueles que nos cercam são estradas tortuosas. No entanto, o nosso desafio é ter a capacidade de não perder a direção. Tobit nos dá um grande testemunho disso. Ele está num almoço, imaginemos o cansaço dos dias, durante um período da festa de Pentecostes, uma festa importante para o povo judeu, e poderia ficar ensimesmado. Todos nós sabemos como é bom, depois de um dia de cansaço, poder sentar-se à mesa e desfrutar do nosso trabalho. Como é bom poder ter aquela sensação de que a gente merece alguma coisa, já que trabalhamos tanto, que merecemos uma recompensa pelos nossos méritos. No entanto, Tobit diz ao profundo do coração do seu filho Tobias: vai à procura. Certamente entre nossos irmãos deportados em Nínive deve haver alguém que não tem o que comer. Que coisa interessante, não é? Porque o sucesso, porque a grandeza, porque as nossas próprias paixões, elas tendem a nos fazer nos perdermos de nós e daquilo que mais importa. Cada um tem que velar sobre si, ser vigiante, vigilante, porque é possível que nós tenhamos as nossas mãos muito cheias e o nosso coração vazio. É possível que o único objetivo da nossa vida seja ajuntar aquilo que o ladrão pode roubar e que a traça corrói.
Tobit dá testemunho de que compreendeu que não é para os bens, que não é para a sua própria satisfação, mas aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 13, nós somos devedores do amor uns aos outros. É uma palavra muito pertinente, porque nós estamos num tempo de muito consumo, num tempo de muito exagero, num tempo onde nós não temos a possibilidade de perceber o outro, num tempo onde a indigência dos outros nos incomodam. A gente tem que sempre postar a foto mais bonita, a gente tem que sempre exibir o melhor carro, a gente tem que sempre dar testemunho de novidades e não temos tempo para aqueles que estão diante de nós com as suas indigências. Cada um que vá se haver com as suas possibilidades. E, no entanto, Tobit dá testemunho disso. Temos que ter um coração que está à procura e que é capaz de reconhecer o outro, porque o outro é uma parte de nós. Estará 3 capítulos à frente, capítulo 4, dessa profecia, desta narrativa, deste sapiencial, que é o livro de Tobias, o conselho que este pai, Tobit, dará ao seu filho, dizendo: meu filho, sê vigilante em suas obras e sê prudente em sua conversação. Vigilante, estar diante de si, não se deixando levar nem pelo prazer, nem pelo desprazer, porque às vezes nós somos assim. Quando a coisa está boa, nós nos entusiasmamos e nos amamos. Mas quando não está bem assim, como lembra o apóstolo Paulo, nós nos mordemos. Aí Tobit vai dizer ao seu filho Tobias: é preciso ser vigilante. Mostra-te prudente em sua conversação. O ditado vale: peixe morre pela boca. Quantas vezes nós temos que correr e ficar recolhendo as palavras malditas que nós dissemos no momento de impaciência ou de fraqueza? Dissemos da boca para fora, o outro colocou por coração para dentro, como é que a gente vai arrancar? Uma vida inteira e talvez nem isso. Não faças a ninguém, vai dizer Tobit a seu filho Tobias, aquilo que não desejas a ti. Não faças a ninguém aquilo que não desejas a ti. Dá de teu pão a quem tem fome, e de tuas vestes àqueles que estão despidos. Dá de esmola todo o seu supérfluo. Muitas vezes nós acumulamos aquilo que não é necessário, porque assim, ajuntando muitas coisas, nós não estamos diante de nós, de nossa fraqueza. Às vezes a gente acha que o que vai produzir plenitude e realização ao nosso coração é o excesso. Muito pelo contrário. Às vezes o que nos realiza é o despojamento, como lembra o apóstolo Paulo. Há mais alegria em dar do que em receber. Há momentos em que a gente se divide num sorriso, num gesto de paciência, tendo que partilhar, mesmo não tendo tanto assim, e essa divisão multiplica em nós. O amor tem disso, não é? Quando nós dividimos, quando vemos o outro como uma face de nós, o outro como sendo um sagrado onde Deus habita, aquela divisão no exato momento nos faz multiplicar. E é isto que dá testemunha a Tobit, no meio da sua refeição, não sendo devorado pelas próprias paixões, não estejamos distraídos, o que este pai está dizendo a este filho, porque a Bíblia o tempo todo vai tentando nos recordar, a gente tem que estar vigilante diante da vigilância do desejo, porque nós desejamos coisas demais e os nossos desejos nos viram do avesso. Caim sente inveja do seu irmão Abel e se precipita sobre ele. Esaú troca a primogenitura por um prato de lentilhas, ele troca a bênção do seu pai porque estava com fome. Assim como os irmãos de José sentem inveja dele e o lançam num poço. E assim como acontecerá também com Tobit, que para cumprir o preceito de enterrar os mortos, será exposto a grandes apuros. A Bíblia está nos ajudando a perceber hoje na primeira leitura e no Evangelho, assim como a fala de pai para filho. É o pai que fala no Evangelho, é o pai que está falando na primeira leitura, que temos que estar vigilantes sobre os desejos que nos viram do avesso. Porque estejamos convencidos, temos em nós um buraco que não pode ser compensado. Por isso a gente tem que estar atento para perceber se não estamos tratando as pessoas com as quais nós nos relacionamos, se não estamos fazendo e tecendo relações que na verdade são egoísmo escoltado, e se não estamos querendo converter a Deus ao preço do nosso estômago e dos nossos caprichos. Tobit coloca de lado as próprias fomes
e pede ao seu filho para ir à procura daqueles que nada têm para comer. E o filho encontra um corpo lançado sobre a terra, na verdade revelando a nossa humilde condição. Essa, inclusive, é uma das nobres verdades do budismo. Nós morremos, somos limitados, e é a consciência de que nós morremos, de que somos limitados, e de que se dói aqui, deve doer também aí, que nos aproxima uns dos outros e nos aproxima de Deus. Às vezes o que nos faz estar na mesa, devorando, a ansiedade de comer e de adquirir, tem a ver com o fato de que a gente não suporta a impermanência. Que hoje em dia a gente sempre tem que estar comendo, sempre tem que estar consumindo, porque é tudo muito fugaz. Então tem que ser a minha mesa, a minha comida, o meu carro, tem que ser meu. Como é que a gente vai permanecer? Porque essas coisas não adianta a gente tentar, porque uma hora ou outra elas passam, todo o prazer deste mundo, a mesa nos provoca fastigo, não é assim? A gente está morrendo de vontade de comer uma coisa. A gente como passou, não era tanta coisa assim. Como é que nós vamos permanecer? Vamos permanecer com aquilo que escutamos no versículo 6 do Salmo. Porque jamais vacilará o homem reto. O homem reto é aquele que é capaz de não perder o foco mesmo numa estrada cheia de curvas. Pense você, por exemplo, há momentos em que, depois do casamento, a mesma esposa, aparece uma mais nova fazendo promessas de amor proibido. E você vai ter que pensar assim, meu Deus, será que vale a pena chamar um momento de amor? Será que vale a pena? Quem é que está comigo? Quem é que me suporta? Será que vale a pena um momento? Eu vou me perder de mim mesmo. Como é que a gente pode, então, andar reto numa estrada em curvas? Como é que nós podemos permanecer? Vai nos dizer o Salmo. Permanece aquele que é caridoso, aquele que é prestativo e aquele que guarda no seu coração a lei de Deus. Nosso coração fica marcado por alguém que nos faz o bem, não é? Lembre-se da sua avó, do seu avô, do seu pai, da sua mãe. Alguém que um dia teve para contigo um gesto simples, de te dar um copo de água quando você estava com sede. Aquilo marca, aquilo que permanece. Para citar a Adélia Prado, nossa mineiríssima, o que a memória ama se torna eterno. Então é isso. É isto que Tobit está passando ao seu filho. Se formos caridosos, se formos prestativos, cuidando não só daquilo que é nosso, mas se perguntarmos no nosso casamento, na nossa igreja, aquilo que importa ao outro, se nos sentimos devedores do outro, ao invés de apenas reivindicarmos, nós teremos a capacidade de permanecer, porque o amor não passa e tem o privilégio de nunca entediar. Pensamos nesta Eucaristia, a graça de sentir o amor de um Deus que é Pai e cuida de nós e quer nos seduzir com o seu amor. E, sobretudo, peçamos a Ele a graça de que a nossa vida se torne um sinal deste amor, porque Ele é Pai dos órfãos e das viúvas, protetor. Ele mesmo vai dizer lá no livro do Deuteronômio, o Senhor Deus não faz acepção de pessoas, não aceita suborno. Ele é o amparo da viúva e do órfão. Ele ama o migrante, portanto, Israel, também amai o migrante. Vós também fostes escravo na terra do Egito. Tomemos consciência de que temos que nos amar uns aos outros e sermos sensíveis às dores e às indigências uns dos outros. E é este amor, esta perseverança na meditação da lei de Deus, é que nos dará a graça de vivermos instantes que um dia nos abrirão as portas da eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. A nossa resposta